Uma tradição que é muito comum nos jogos Souls-like é o conceito de reis, que antes eram muito poderosos, mas que acabaram caindo e se tornando criaturas vazias e sem alma, monstros ou seres absurdos, dos quais um dia já foram grandes seres humanos. Isso é um conceito do qual se aplica a vários personagens, como por exemplo o Gwyn, o último chefe do Dark Souls 1, e até mesmo o Rei Vendrick, no próprio Dark Souls 2. E obviamente que, como já dito, no Dark Souls 2 não é diferente, pois além de Vendrick temos um outro rei, do qual já foi muito poderoso e que acabou se tornando um dos Alto Lordes, enlouquecendo e se tornando um dragão, uma besta demoníaca no processo. Então no vídeo de hoje, iremos conferir a história por trás do Old Iron King, o antigo Rei de Ferro. Mas antes de começarmos o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, para assim receberem as notificações quando o vídeo novo sair. Vai lá, meus amigos, que desta forma, vocês irão me dar um apoio gigantesco aqui na plataforma e eu garanto que recompensarei vocês com vídeos de cada vez mais qualidade. Então, vamos nessa! O antigo Rei de Ferro já nasceu como um Lorde, podendo ter sido um pequeno Lorde das desconhecidas terras de Alken, uma terra conhecida por uma intensa rivalidade com as terras de Ven, essas que são mencionadas parcialmente em Dark Souls 2, mas que não têm um aprofundamento tão grande quanto a principal região, sendo esta Drangleic. Desde sempre, o antigo rei buscava cada vez mais poder, sendo alguém muito ambicioso. Já sabemos onde é que isso vai dar. Enquanto crescia cada vez mais, o antigo rei cruzou seu caminho com um habilidoso guerreiro do Extremo Oriente, sendo esse Sir Alona, um cavaleiro que se aliou ao antigo Rei de Ferro, treinando suas frotas e soldados, que ficaram conhecidos como os Cavaleiros Alona. O antigo rei estava cada vez mais ambicioso, buscando novos desafios e propósitos, e o principal, cada vez mais poder. Até que, com a ajuda de Alona, o antigo rei conseguiu travar uma guerra com a terra de Ven e tomar posse de toda a região, e se coroando o grande rei daquelas terras. Apesar de ter conseguido a vitória, a dificuldade em manter o controle da região era evidente, mesmo com fortes aliados. O rei havia gasto tudo o que tinha na tentativa bem-sucedida de tomar Ven, mas por consequência da intensa guerra, aquelas terras passaram a estar devastadas. Mas como sabemos, de uma crise podem surgir inúmeras oportunidades. Durante esses tempos, grandes áreas de forte produção de ferro foram encontradas, cavernas e ambientes das quais geravam inúmeras riquezas naquelas terras, sendo a principal delas grandes reservas de ferro. Ao mesmo tempo que isso, o antigo rei encontrou um cetro de ferro escaldante, e o rei, que a partir de então ficou conhecido como Rei de Ferro, tomou o item para si, tendo controle absoluto das reservas de ferro daquela região. Para fazer com que seu império crescesse cada vez mais, ordenou a construção de inúmeras torres, essas que por dentro possuíam grandes engenharias que aceleravam e mantinham uma constância na produção escaldante de ferro. E essas grandes torres ficaram conhecidas como as Torres de Bruma. Um grande reino chamado Iron Keep foi fundado, do qual possuía grandes riquezas e um poder absoluto por um longo tempo, mas a alegria logo desapareceria, como tudo nesses jogos. A maldição dos mortos-vivos havia começado a tomar conta dos cidadãos que habitavam o reino. E ao invés do rei acolher e procurar uma cura para os afetados, o mesmo ordenou a prisão, ou até mesmo a morte daqueles que fossem marcados pela maldição. O problema cresceu tanto que o próprio rei, junto de seus soldados, comandou uma caça em massa aos mortos-vivos daquelas redondezas, e a maioria deles eram postos numa grande prisão, escondida numa grande floresta, da qual os mortos-vivos eram repetidamente mortos por cavalos, que foram nomeados como a Carruagem do Carrasco.
que foi criada pelo próprio rei apenas para atormentar e torturar os mortos-vivos. Com o decorrer do tempo, Alone começou a ficar com uma relação mais áspera com o antigo Rei de Ferro, talvez enxergando a insanidade da qual o rei se afundou. O guerreiro Sir Alone abandonou seu posto e partiu rumo a um novo propósito, mas essa parte é consideravelmente contraditória, por alguns detalhes na DLC do antigo Rei de Ferro, mas isso é algo que eu talvez me aprofunde em um futuro vídeo sobre Sir Alone. Mas claro que só farei isso se vocês derem aquele like no vídeo e garantir sua inscrição no canal, vai lá que eu tô de olho, viu? Após a partida de Alone, o Rei de Ferro ultrapassou seus próprios limites. Dentro de uma câmara de Iron Keep, o rei construiu um imenso guerreiro, que aparentemente foi construído com ferro e rocha escaldante, e em seguida gerou uma forte chama, e infundiu sua alma na criatura. A besta surgiu de uma profana chama, e daquele receptáculo, lava foi jorrada sobre o reino, o alagando com fogo e lava no processo. A criação havia se tornado um demônio, e a mesma se voltou contra seu criador, se tornando o demônio da fornalha, e o incinerou com um único golpe, então o matando de uma vez por todas. Mas uma faísca desse fogo vivo começou a se espalhar, ou se preferir dizer, se reproduzir, e queimou o corpo do rei e acabou possuindo sua alma. O jorrar da lava se fortaleceu, chegando ao ponto de que os soldados mal conseguiram deter a ameaça. Das ruínas surgiu uma criatura demoníaca, com uma face semelhante a um dragão. O antigo Rei de Ferro tornou-se uma criatura inconsciente, que apenas destruía tudo que se aproximava dele. O mesmo se tornou uma criatura semelhante a um dragão, ficando conhecido então como o caído e antigo Rei de Ferro. Após essa tragédia, inúmeros homens oportunistas partiram rumo a essas terras para explorar as reservas de ferro que estavam ali perdidas e guardadas. Mas os guerreiros Alone logo se tornaram mortos-vivos e perseguiam aqueles que invadiam essas terras. A lore do antigo Rei de Ferro nos mostra que uma grande ambição pode nos levar a cometer loucuras e sucumbir à insanidade. Então, bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, para assim receberem as notificações quando o vídeo novo sair. Vai lá, meus amigos, que desta maneira vocês irão me dar um apoio gigantesco aqui na plataforma. E como eu já disse, eu vou recompensar vocês com vídeos de cada vez mais qualidade. Então não deixe de deixar aquele like e garantir sua inscrição, beleza? Deixe seu comentário para me dar uma sugestão de um personagem desses jogos do qual merece um vídeo focado em sua história. Então, valeu!